Lembro-me do som. O barulho do garfo a bater no chão de mármore foi como um tiro num teatro lotado. Um som que ecoou pelo silêncio sepulcral que de repente se instalara no restaurante. Aquele instante gravou-se na minha memória como uma fotografia em câmara lenta. O brilho das lustres de cristal a refletir-se nas mesas impecáveis, os rostos virados na nossa direção, a boca da Ana aberta, os seus olhos esbugalhados pelo pânico. E depois, as minhas palavras. 4 palavras que saíram de mim numa quietude inabalável, quase como um decreto. Ela está comigo. Não tinha a certeza se foi assim que aconteceu exatamente, mas é como me lembro. Aquele momento, a sensação de que o mundo parara, foi o ponto de viragem. Ou talvez não. Talvez tudo já estivesse virado há muito tempo. Mas para chegar ali, bem, tenho de vos levar um pouco atrás, a uma manhã de outubro, talvez umas 6 horas antes, quando a única coisa que importava era transformar 47 euros em 200 ou 500. Dependia do quão chique a Ana quisesse que fosse. Foi um dia estranho, aquele 14 de outubro, o dia do aniversário da Ana. Acordei antes do sol, como de costume, mas desta vez não era apenas o peso da rotina que me arrastava para fora da cama, era o peso das expectativas. Sentei-me na beira da cama, os olhos fixos no ecrã do telemóvel, onde o saldo da minha conta bancária me confrontava com a realidade. 47 euros. 47 miseráveis euros. Para o La Belle Vérité, ou como o chamamos agora, o verde erva, no Chiado, em Lisboa, que a Ana tinha visto num postal, aquilo nem daria para as entradas. Peguei no telemóvel, pouso-o, pego novamente. O meu polegar pairava sobre o ícone do navegador. A página de reservas do Verde Erva ainda estava aberta desde a noite anterior. Um jantar para 2 lá podia custar entre 200 a 500 euros, dependendo das extravagâncias. Eu tinha 47. O que é que eu estava a pensar? Era loucura. Mas depois lembrei-me do que a Ana tinha dito. Aquelas 2 palavras que me perseguiam. Só uma vez. Fechei a aplicação do banco e abri os contactos. Desci até um nome que não discava há mais de um ano. O Pedro, o meu irmão. O telefone tocou 3 vezes, talvez 4, antes de ele atender. João, és tu? A voz dele era de quem tinha acabado de acordar, ou talvez estivesse a meio de um jogo de futebol. Sempre os jogos. Sim, sou eu. Olha, preciso de um favor. Silêncio do outro lado. Ouvi o som de uma televisão ao fundo, a barulheira pré-jogo. O Pedro pigarreou. Quanto? A pergunta direta dele era um reflexo de anos de favores entre nós. 200. Senti o rosto a aquecer. Pago-te até ao dia 15 do próximo mês. Tenho umas horas extras a caminho. 200 euros. Para quê? A voz dele já não era tão suave. Esfreguei a testa. É o aniversário da Ana. Mais um silêncio. Então leva-a ao Zé do Pipo. Ela tem 7 anos, nem vai notar a diferença. Aquelas palavras irritaram-me. 7 anos, claro que ela nota. Ela absorve tudo, como uma esponja, e as palavras dela... as palavras dela... Ela pediu para ir a um sítio chique, Pedro. Ela disse, só uma vez. Outra pausa, mais longa desta vez. Consegui sentir o meu irmão a fazer as contas. Não as contas do dinheiro, mas as outras. Aquelas que calculavam o peso da tristeza que um homem carrega e se este pedido era sobre um jantar ou sobre algo muito maior. É por causa da Sofia? Perguntou ele, a voz mais baixa agora. A minha mandíbula apertou-se. Sofia, a minha mulher, a mãe da Ana. Morreu há 3 anos e 4 meses. Aneurisma cerebral, aos 31. Uma manhã, estava a fazer panquecas, a cantarolar uma música qualquer na rádio. Ao meio-dia tinha desaparecido. Sem aviso, sem um adeus, apenas uma sirene, uma maca e um médico que não conseguia olhar-me nos olhos.
É pela Ana, disse eu. Só isso. Ok, já te faço um bisum, mas, João, não tens de provar nada à miúda. Ela adora-te. Aquelas palavras eram verdadeiras, eu sabia. Mas não era para ela que eu estava a tentar provar algo. Era para mim, para a Sofia, para a memória dela. Eu sei que sim. É por isso que o estou a fazer. Desliguei. 2 minutos depois, a notificação apareceu no meu telemóvel. O Pedro era rápido. Olhei para a mensagem, depois abri a página de reservas e confirmei. Dizia 19h30. 2 convidados. Verde erva. Fiquei ali, imóvel, por um longo momento, o telemóvel no colo, a olhar para a parede em frente à cama, onde a fotografia da Sofia ainda estava pendurada. Era da nossa lua de mel, na Foz do Douro, no Porto. Ela ria de algo que eu tinha dito, o cabelo a esvoaçar com a brisa do Atlântico. Já não me lembrava da piada. Tinha tentado centenas de vezes. O riso permanecia. As palavras tinham desaparecido. Estou a tentar, meu amor, murmurei. Estou mesmo a tentar. Corredor abaixo, a Ana já estava acordada. Estava sentada de pernas cruzadas no chão do quarto, rodeada de peluches, com um pequeno espelho numa mão e a velha escova de cabelo da mãe na outra. A escova era demasiado grande para ela. Tinha sido demasiado grande desde o dia em que a tirou de uma caixa no armário e me perguntou o que era. Essa é a escova da mãe, eu disse-lhe. Ela nunca mais a largou. A Ana arrastava a escova pelo cabelo devagar, com cuidado, como imaginava que a mãe o faria. Não tinha muitas memórias da Sofia, apenas flashes, uma voz a cantar, mãos quentes, o cheiro a baunilha. Às vezes, à noite, pouco antes de adormecer, quase conseguia ouvir a mãe a dizer o seu nome. Mas pela manhã, estava sempre tudo esquecido. Pousou a escova e olhou para si mesma no espelho. Feliz aniversário, Ana, disse baixinho. Levantou-se, foi ao armário e tirou o vestido azul. Tinha chegado numa encomenda há 2 semanas da tia Betinha, em Évora, a mulher do Pedro. Tinha um bilhete dentro. Para o teu dia especial, querida menina. Vais ficar linda. A Ana tinha o experimentado imediatamente e ficado em frente ao espelho por 10 minutos inteiros, virando para a esquerda e para a direita, a fingir que estava num baile. Vestiu-o agora, subiu o fecho até meio, esforçou-se com o resto, depois foi descalça pelo corredor até a cozinha. Eu estava lá a pôr cereais numa tigela. Virei-me e vi a parada à porta, o vestido azul vestido, o cabelo meio escovado, uma meia desaparecida. Bem, disse eu, olha para ti. Pode subir-me o fecho, papá? Fui até ela, ajoelhei-me e subi o fecho nas costas do vestido. Ela rodou. Como estou? Pareces que vales 1 milhão de euros. Ela riu. Isso é muito dinheiro? Mesmo muito. Ela subiu para a cadeira e puxou a tigela de cereais para mais perto. Por um momento, apenas mexeu a colher sem comer. Eu notei. Eu sempre notava. O que vai nessa cabecinha? Papá, sim, podemos ir a um sítio chique hoje à noite, tipo o mesmo chique, só uma vez. Lá estava de novo. Só uma vez. Aquelas 2 palavras que me tinham mantido acordado para lá da meia-noite, a ver críticas de restaurantes, a fazer contas que eu sabia que não iriam dar certo. Já fiz a reserva, disse eu. Os olhos da Ana arregalaram-se. A sério? A sério? Tipo, chique, chique, com velas e tudo? Velas, toalhas de mesa, o pacote completo. Ela pousou a colher e escorregou da cadeira. Deu a volta à mesa e envolveu os meus braços na cintura dela, o rosto encostado ao meu estômago. Obrigada, papá. Pousei a mão na cabeça dela. De nada, meu amor. A mamã também gostaria de um sítio chique, não gostaria? A minha mão parou de se mover. Olhei para o teto por um segundo, depois voltei a olhar para minha filha. Sim, disse eu, ela adoraria.
O resto do dia passou como todos os dias importantes. Devagar quando queremos que seja rápido, e rápido quando precisamos que seja devagar. Fui trabalhar 8 horas no armazém, a carregar e descarregar contentores na fria brisa de outubro. O meu supervisor, um homem corpulento chamado Felipe, notou-me a olhar para o relógio mais do que o habitual. Tens algum sítio para ir, João? Aniversário da minha filha. O Felipe assentiu. Quantos anos? 7. 7 é uma boa idade. A minha miúda tem 23 agora. Parece que foi ontem que tinha 7. O Felipe fez uma pausa. Eles não ficam pequenos, João. Aproveita. Desliguei o turno às 4. Voltei para casa no meu velho Fiat Punto, aquele com 187 mil quilômetros e um vidro do passageiro que já não descia. Tomei um duche, fiz a barba e abri o armário. As minhas opções eram limitadas. 2 camisas de vestir, uma branca, outra azul clara, ambas da Caritas. Um único blazer, cinzento carvão, que o meu amigo Miguel me tinha dado depois de uma entrevista de emprego no ano passado. Os botões das mangas estavam soltos. Um estava pendurado por um fio. Vesti a camisa azul e o blazer, olhei-me ao espelho, ajustei o colarinho, puxei as mangas para esconder os botões soltos. Serve, murmurei. Fui ao quarto da Ana. Ela estava sentada na cama, pronta, o vestido azul vestido, o cabelo preso com um gancho rosa que teimava em escorregar. Segurava o espelho novamente. Pronta, menina do aniversário? Ela levantou o olhar. O rosto abriu-se num sorriso tão grande e tão puro que sentia algo a rachar dentro do meu peito. Não de tristeza, mas do puro peso de amar alguém assim tanto. Estou pronta, papá. Fomos até o carro. Abri-lhe a porta e ela entrou, com cuidado para não amarrotar o vestido. Apertei-lhe o cinto, entrei pelo lado do condutor e liguei o motor. Papá. Sim. E se a comida for estranha, tipo caracóis ou assim? Eu ri. Então pedimos mais pão. Combinado. Chegamos ao Verde Erva às 19h25. Estacionei a 2 quarteirões porque o estacionamento com manobrista custava 20 euros. Caminhamos juntos, a Ana de mão dada, os olhos a arregalar-se a cada passo. A entrada do restaurante tinha uma cobertura de vidro, iluminação dourada suave e um porteiro de casaco escuro que parecia estar ali desde que o edifício fora construído. Parei um pouco à entrada. Consegui ver pelas janelas. Candeeiros de cristal, toalhas de mesa brancas, homens em fatos feitos à medida, mulheres em seda e diamantes. Cada pessoa naquela sala parecia ter nascido na vida que eu só conseguia ver de passagem. A minha mão apertou-se em redor da mão da Ana. Papá, vamos entrar? Sim, sim, vamos. Empurrei a porta. O calor atingiu-me primeiro, o tipo de calor que não vinha de um aquecedor, mas de dinheiro. O ar cheirava a azeite trufado e flores frescas. Um sussurro baixo de conversa preenchia a sala, pontuado pelo suave tilintar de copos caros. A recepcionista avistou-nos imediatamente. Era alta, uns 30 e poucos anos, cabelo loiro puxado para um coque apertado, vestida de preto. O sorriso dela apareceu como um interruptor de luz, instantâneo e mecânico. Boa noite. Bem-vindos ao Verde Erva. Tem reserva? Mercedes, 19h30, 2 convidados. Ela olhou para o ecrã, depois levantou o olhar não para o meu rosto, mas para o meu casaco, o botão solto, o colarinho ligeiramente desfiado. Os olhos dela desceram para os meus sapatos. Couro castanho arranhado. Uma sola a começar a separar-se perto da ponta. Depois olhou para Ana, vestido azul, gancho rosa a cair. Uma criança que claramente não possuía nada naquele edifício. O sorriso não mudou, mas algo por trás dele mudou. Claro. Por aqui, por favor. Ela levou-nos através da sala de jantar principal, passando por mesas onde se faziam negócios, passando por casais cujos relógios custavam mais do que o meu carro, passando por uma mesa num canto onde 3 homens em fatos às riscas
Riam de algo que provavelmente envolvia um iate, e depois parou numa mesa perto do centro da sala. Aqui está. Tirei a cadeira da Ana. Ela subiu, os pés a balançar acima do chão, olhou em redor da sala com os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta. Papá, sussurrou ela. Toda a gente parece tão brilhante. Eu sorri. Tu és a mais brilhante aqui. Ela sorriu, e por um momento tudo estava perfeito. Foi então que notei a mulher na mesa ao lado. Estava sentada sozinha. Vestido creme simples, mas claramente caro, cabelo puxado elegantemente para trás. Tinha um copo de vinho à frente que não tinha tocado e um prato de comida que mal tinha olhado. Estava a olhar para o centro da mesa como se lhe devesse algo. Eu não a conhecia, mas o resto da sala sim. Cada empregado de mesa que passava pela mesa dela ajustava a postura. O sommelier tinha lá visitado 2 vezes em 10 minutos. Um homem numa mesa próxima continuava a espreitar, a cutucar a mulher, a sussurrar. Até a recepcionista a tinha verificado antes de nos sentar a mim e a Ana. Clara Lisboa, 34 anos, filha única de Ricardo e Leonor Lisboa. Herdeira da Lisboa Capital, uma empresa de private equity que geria mais de 40 mil milhões de euros em ativos. Já tinha estado na capa da Forbes 2 vezes, perfilada no Jornal de Notícias 3 vezes e fotografada em todos os eventos de gala de Lisboa a Mônaco. Mas naquela noite, ela parecia cansada. Não o tipo de cansaço que o sono cura, o tipo que se instala por trás dos olhos quando se está a representar uma versão de si mesmo há tanto tempo que se esqueceu qual é a verdadeira. A Clara pegou no garfo, pousou-o, pegou no copo de vinho, pousou-o também. Exalou lentamente e virou a cabeça para a janela, a observar as luzes da rua a esbaterem-se através da chuva que acabara de começar a cair. Ela não me viu. Não viu a Ana. Ainda não. A Ana não conseguia estar quieta. Tocou na toalha de mesa, bateu suavemente no copo de cristal com a unha e riu do som que fez. Desdobrou o guardanapo, dobrou-o, desdobrou-o novamente. Ela vibrava com um tipo de alegria que só existe nas crianças. A emoção pura e não filtrada de estar num lugar novo. Papá, olha, há 3 garfos. Sim. Por que é que precisam de 3 garfos? Diferentes pratos. O que é um prato? É como capítulos. Cada capítulo tem o seu próprio garfo. Isso é a coisa mais parva que alguma vez ouvi. Eu ri, um riso verdadeiro. O tipo de riso que já não usava com muita frequência. O empregado de mesa chegou. Rapaz jovem, talvez 25 anos, claramente sabia o que estava a fazer. Estava nervoso, atrapalhado com o bloco de notas. Boa noite. O meu nome é Tiago. Serei eu a cuidar de vocês esta noite. Posso começar com algo para beber? Água, por favor, disse eu. E ela vai querer sumo de maçã, declarou a Ana. Num copo chique, por favor. O Tiago sorriu, um sorriso verdadeiro. Um sumo de maçã num copo chique a caminho. Ele saiu. A Ana inclinou-se sobre a mesa. Papá, ele foi simpático. Sim, foi. Nem toda a gente aqui é simpática, pois não? Olhei para ela. O que te faz dizer isso? A senhora que nos trouxe aqui, ela olhou para os teus sapatos. Eu fiquei imóvel. 7 anos e ela notou isso. 7 anos e ela já sabia o que aquele olhar significava. Não te preocupes com ela, disse eu. Não estou preocupada. Só não gosto que as pessoas sejam más para ti. Ela não foi má, meu amor. Ela foi só... Ela estava a julgar. A professora Rita na escola diz que não devemos julgar as pessoas pelo que elas vestem. Estendi a mão por cima da mesa e apertei-lhe a mão. A professora Rita parece uma senhora esperta. É, ela também diz que eu falo demais. Bem, ninguém é perfeito. A
A Ana riu novamente e o som preencheu o nosso pequeno canto da sala como a luz do sol a irromper por uma janela. Passaram 20 minutos. A comida chegou, ou pelo menos o primeiro prato. Algum tipo de sopa que eu não conseguia pronunciar e que a Ana olhava com suspeita. "O que é?" sussurrou ela. "Experimenta." Ela mergulhou a colher, deu um pequeno gole e os olhos dela arregalaram-se. "Papá, esta é a melhor sopa que alguma vez comi." "Melhor que a minha de massinhas?" Ela hesitou. "Diferente, melhor." Resposta diplomática. Menina esperta. Comemos, falamos. A Ana contou-me sobre a escola, sobre a sua melhor amiga, a Bia, sobre o projeto de ciência que estava a construir com rolos de papel higiênico e purpurinas. Eu ouvi cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque para mim era. E por um tempinho, o restaurante não importava. Os preços não importavam. As pessoas à nossa volta não importavam. Éramos apenas um pai e a sua filha sentados juntos, felizes. Momentos antes, sentado àquela mesa, parecia que tínhamos encontrado um refúgio. Estava tão perdido nas histórias da Ana, na sua inocência e alegria, que quase me esqueci da razão pela qual estávamos ali, da estranha que se sentava ao nosso lado, da recepcionista com o seu olhar julgador. A vida é assim, não é? A gente corre, luta, tenta juntar trocos para dar um vislumbre de felicidade a quem amamos. E depois, num piscar de olhos, essa felicidade é ameaçada. Lembro-me de pensar que a Sofia, a minha Sofia, teria rido daquela sopa, mas depois teria provado e gostado. Ela era assim, aberta a tudo. Não como eu, sempre com um pé atrás, sempre a calcular o próximo golpe. É uma merda, não é? Andamos a vida a construir defesas, a tentar ser fortes, a proteger quem amamos, e às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente estar presente, nem que seja por uns minutos roubados à ansiedade e ao cansaço. O que fariam vocês? Lutavam, cediam ou ficavam ali, congelados no medo de estragar tudo? Então o empregado de mesa voltou, carregando um pequeno prato com um único cupcake. Uma vela já estava acesa. "Feliz aniversário à jovem senhora", disse o Tiago, colocando-o à frente da Ana. O rosto dela iluminou-se. Ela ofegou, bateu as mãos. E foi então que aconteceu. A sua mão direita bateu na borda da colher. Ela voou da mesa, girou no ar e caiu no chão de mármore com um som que ecoou por todo o restaurante como um tiro numa biblioteca. Todas as cabeças se viraram. A Ana congelou. As mãos dela foram para a boca, os olhos cheios de pânico instantâneo. O tipo de pânico que uma criança sente quando pensa que acabou de estragar tudo. "Desculpa", sussurrou ela. "Não foi de propósito. Eu já estava a abaixar-me para a apanhar." "Calma, está tudo bem. É só uma colher. Não é nada de especial." Mas do outro lado da sala, a recepcionista já se estava a mover. Ela caminhou em direção à nossa mesa com a velocidade e precisão de alguém que estava à espera de um motivo. Os seus saltos tilintavam no chão de mármore, nítidos, deliberados, cada passo um veredito. Parou na nossa mesa. Aquele mesmo sorriso, aquele mesmo interruptor mecânico. "Senhor", disse ela. A sua voz era baixa, mas numa sala tão silenciosa, baixa era suficientemente alto. "Receio que possa ter havido um mal-entendido com a sua mesa." Levantei o olhar do chão, a colher na mão. "Desculpe." "Esta sessão", ela gesticulou vagamente para as mesas circundantes, "está tipicamente reservada para os nossos clientes premium, os nossos membros de lealdade. Acredito que há uma área mais adequada na parte de trás, onde o senhor e a sua filha poderiam estar mais confortáveis." Ela disse "mais confortáveis", da maneira como as pessoas dizem "muita sorte", com um sorriso que significava o oposto. Pousei a colher na mesa. Endireitei as costas lentamente. "Eu fiz uma reserva", disse eu, "para esta mesa. Posso mostrar-lhe a confirmação?"
Eu entendo, senhor, mas às vezes o vosso sistema sentou-nos aqui há 20 minutos. Sim, e peço desculpa pelo inconveniente, mas não há inconveniente nenhum. Estamos a jantar. A recepcionista olhou para as mesas à nossa volta. 2 casais tinham parado de comer completamente. Um homem de fato azul marinho observava com as sobrancelhas levantadas. Ela inclinou-se para mais perto. Senhor, estou a tentar lidar com isto discretamente. Lidar com o quê? A minha filha está a comer um cupcake. Ela deixou cair uma colher. É com isso que a senhora está a lidar. A mão da Ana encontrou a minha debaixo da mesa. Ela apertou com força. Eu conseguia sentir o corpo dela ao tremer. Papá, sussurrou ela. A sua voz mal era audível. Está tudo bem. Podemos ir. Eu não me importo. Olhei para minha filha, 7 anos, vestido azul, gancho rosa a cair do cabelo. Um cupcake de aniversário com uma vela ainda acesa à frente dela. E ela estava a oferecer-se para ir embora. Não porque quisesse, mas porque não queria que o pai passasse vergonha. Algo se mexeu dentro do meu peito. Não raiva, algo mais profundo, algo que se vinha a acumular há 3 anos. Todas as noites que passava acordado a preocupar-me com o dinheiro. Todas as manhãs que lhe preparava o almoço com o que nos restava. Todas as vezes que alguém me olhava como se eu não fosse suficiente. Virei-me para a recepcionista. Não levantei a voz. Não me levantei. Não cerrei os punhos nem fiz um escândalo. Apenas olhei para ela com o tipo de calma que só vem de um homem que já sobreviveu à pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. Ela está comigo, disse eu. 4 palavras, silenciosas, firmes, absolutas. A recepcionista pestanejou. Abriu a boca para responder, mas nada saiu. E a 12 pés de distância, Clara Lisboa, que estava a olhar para o seu copo de vinho, perdida no nevoeiro de mais uma noite sem sentido, ouviu aquelas palavras caírem no silêncio como uma pedra atirada a águas paradas. O garfo escorregou dos seus dedos e bateu na borda do prato com um tilintar suave. Ela virou a cabeça e pela primeira vez naquela noite viu-nos. Um homem de casaco emprestado, sentado com altivez. Uma menina num vestido azul a segurar a mão do pai, como se fosse a única coisa segura no mundo. A respiração da Clara engasgou-se. Ela reconheceu aquela menina. Não o rosto, não o nome, mas o olhar. A forma como os seus ombros se curvavam para dentro. A forma como os seus olhos se agitavam pela sala à procura de uma saída. A forma como ela se encolhia, esperando que, se encolhesse o suficiente, o mau momento passasse. A Clara conhecia aquele olhar. Tinha-o usado durante toda a sua infância. Ela levantou-se da sua mesa. A sua cadeira arrastou-se no chão de mármore e o som cortou a sala como uma lâmina. Todos os olhares se viraram para ela. Clara Lisboa estava de pé e estava a caminhar em direção ao homem com o casaco emprestado. Os saltos da Clara Lisboa batiam no chão de mármore um passo de cada vez. E a cada passo, a sala ficava mais silenciosa. Ela não tinha planeado isto. Há 5 minutos, estava sentada à sua mesa, a desejar estar em qualquer outro lugar. O seu apartamento, o seu carro, um parque de estacionamento de uma bomba de gasolina. Qualquer lugar que não exigisse que sorrisse a estranhos e fingisse que estava a ter uma noite maravilhosa. Ela tinha vindo esta noite porque o seu assistente, David, lhe tinha dito que precisava de ser vista. Saltou os últimos 3 eventos, Clara. As pessoas estão a começar a falar. Então ela veio. Pediu comida que não queria. Sentou-se sozinha numa mesa para 2 porque a pessoa que a devia lhe acompanhar, um capitalista de risco chamado Rogério qualquer coisa, tinha cancelado 40 minutos antes da reserva. Tudo bem. A Clara estava habituada a que as pessoas cancelassem. Estava habituada a que as pessoas aparecessem também. Nenhuma das versões era diferente. Quer a cadeira à sua frente estivesse vazia ou ocupada,
A solidão era a mesma. Mas depois ouviu aquelas 4 palavras. Ela está comigo. E algo dentro do seu peito, algo antigo, algo que ela pensava ter enterrado há muito tempo, rachou. Agora ela estava a passar pelas mesas, pelos sussurros, pelo empregado de mesa, que quase deixou cair um tabuleiro quando a viu a mover-se para o centro da sala. A recepcionista viu-a a chegar e ficou pálida. Menina Lisboa. A Clara não olhou para ela. Ainda não. Ela caminhou diretamente para a nossa mesa e parou. Eu levantei o olhar para ela. Não sabia quem ela era. Vi uma mulher num vestido creme, parada sozinha, a olhar para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A minha mão ainda segurava a da Ana debaixo da mesa. Posso ajudá-la? Perguntei. Não de forma rude nem fria, apenas cautelosa. A maneira como um homem fica quando já foi empurrado uma vez e está à espera de ver se vai acontecer de novo. A Clara olhou para mim por um longo momento. Depois olhou para Ana. O rosto da menina ainda estava tenso de medo. O seu cupcake de aniversário intocado, a vela a arder devagar, a cera a começar a pingar no prato. A Clara virou-se para a recepcionista. "O que está a acontecer aqui?" perguntou ela. A recepcionista endireitou os ombros. "Menina Lisboa, não é nada. Apenas um pequeno ajuste de mesas. Eu estava simplesmente a sugerir que este senhor e a sua filha poderiam estar mais confortáveis numa área mais confortáveis?" A Clara repetiu. Disse-o lentamente, deixando cada sílaba pousar. "Quer dizer, mais longe da janela, mais longe do centro, mais longe de qualquer pessoa que possa notá-los?" O sorriso da recepcionista vacilou. "Não foi isso que eu..." Ouvi o que disse. A voz da Clara não se elevou. Não precisava. Estive sentada a 12 pés de distância nos últimos 20 minutos. Ouvi cada palavra. A recepcionista olhou em redor da sala, de repente consciente de que todas as mesas estavam a observar. Ela baixou a voz. "Menina Lisboa, garanto-lhe que este é o protocolo padrão para..." "Para o quê?" A Clara interrompeu. "Para um pai trazer a filha para jantar no dia do seu aniversário? É para isso que precisa de protocolo?" Silêncio. A recepcionista abriu a boca, fechou-a, depois abriu-a de novo. Nada saiu. A Clara virou-se para mim. "Desculpe", disse ela. "Isto não devia ter acontecido." Estudei o rosto dela. Conseguia ver algo lá que eu não esperava. Não pena, não representação, mas reconhecimento. Como se ela entendesse algo sobre este momento que ia além do que estava à superfície. "Não precisa de fazer isto", disse eu baixinho. "Eu sei que não preciso." "Então por que está a fazer?" A Clara não respondeu imediatamente. Olhou para a Ana novamente. A menina estava a olhar para ela com os olhos arregalados. O tipo de olhos que ainda não aprenderam a esconder o que sentem. "Porque alguém devia", disse a Clara. Puxou a cadeira vazia da nossa mesa e sentou-se. A recepcionista deu um meio passo em frente e depois parou. Não sabia o que fazer. Clara Lisboa. A Clara Lisboa estava sentada numa mesa com um trabalhador de armazém e a sua filha de 7 anos, e a sala de jantar inteira tinha ficado tão silenciosa que se ouvia a chuva lhe bater nas janelas. A Clara dobrou as mãos sobre a mesa e olhou para Ana. "Hoje é mesmo o teu aniversário?" A Ana assentiu lentamente, ainda insegura. "Quantos anos tens?" 7. 7 é uma ótima idade. Sabes o que ganhei no meu 7º aniversário? A Ana abanou a cabeça. "Um pônei." A boca da Ana abriu-se. "Um pônei, a sério?" "Um pônei, a sério. O nome dele era Castor. Era castanho e branco e mordeu a minha ama no primeiro dia." A Ana soltou uma pequena gargalhada. Foi o primeiro som que ela fez desde que a colher tinha caído no chão. "Montaste nele?" perguntou a Ana. "Todos os dias daquele verão." Ele era terrível. Nunca ia para onde eu queria. Simplesmente parava a meio do caminho e comia erva. E eu ficava lá a gritar com ele. E ele ignorava-me completamente.
A Ana riu de novo, mais alto desta vez. Isso é um pônei mau. O pior pônei. Mas eu adorava-o. Observei esta troca sem dizer uma palavra. Vi o rosto da minha filha mudar, o medo a esvair-se, a cor a voltar, o corpo dela a desenrolar-se lentamente da bola apertada em que se tinha transformado. Esta mulher, quem quer que fosse, estava a fazer algo que nenhuma quantidade de dinheiro ou estatuto poderia comprar. Estava a fazer uma criança lá assustada sentir-se segura. Eu sou o João, disse eu, e esta é a Ana. Clara, ela estendeu a mão. Apertei-a. O aperto dela era firme, a palma lisa. Ela nunca tinha carregado um contentor de mercadorias na vida, mas a maneira como ela me olhou, nivelada, direta, sem vestígios de condescendência, disse-me que ela não estava a fazer aquilo para se sentir bem consigo mesma. A sua filha tem bom gosto, disse a Clara. Esse vestido é lindo. A minha tia Betinha mandou, disse a Ana rapidamente, sentada agora mais direita. De Évora. Ela disse que eu ia ficar linda. Ela estava certa. O empregado de mesa, o Tiago, o rapaz jovem e nervoso, apareceu na beira da mesa, incerto se devia aproximar. A Clara fez-lhe um aceno. Tiago, certo? Sim, menina. Menina Lisboa. Ele estava praticamente a vibrar de ansiedade. Tiago, gostaria que trouxesse a esta mesa o vosso melhor menu de sobremesas e uma vela nova para aquele cupcake e o que esta jovem senhora quiser beber. Mais sumo de maçã, por favor, disse a Ana, num copo chique. O Tiago assentiu, um sorriso a romper a sua compostura profissional. Um sumo de maçã. Copo chique a caminho. Ele desapareceu. Inclinei-me para a frente. Olhe, agradeço o que está a fazer. Agradeço mesmo, mas não precisa de pagar por nada. Eu consigo cobrir o nosso jantar. Eu sei que consegue, disse a Clara, mas gostaria de considerá-la um presente de aniversário de uma estranha. Nós não aceitamos caridade. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Caridade. Eu disse-o sem raiva, mas com uma espécie de firmeza calma que a Clara reconheceu imediatamente. Orgulho. Não o tipo arrogante, o tipo de sobrevivência. O tipo que nos faz passar os dias quando mais nada o faz. A Clara recostou-se na cadeira. O meu pai costumava dizer o mesmo. Ela disse que ele diria, os Lisboa não aceitam nada de ninguém. E sabe o que isso realmente significava? O que significava? Ele nunca deixou ninguém ajudá-lo. Nem os amigos, nem a família, nem a mulher. Ele construiu uma empresa de 40 mil milhões de euros e morreu sozinho num quarto de hospital porque disse às enfermeiras que não precisava de ninguém ao lado dele. A Clara fez uma pausa. Ele estava errado. Eu não respondi por um momento. Olhei para a mesa, para a toalha branca, para as minhas próprias mãos, calejadas, marcadas por X actos e correntes de docas de carga. Mãos que trançavam o cabelo da minha filha todas as manhãs, embora eu ainda não fosse muito bom nisso. A minha mulher morreu há 3 anos, disse eu. Não sabia por que lhe estava a dizer aquilo. Talvez fosse a forma como ela tinha falado do pai. Talvez fosse o facto de ela ser a primeira pessoa em muito tempo que não me olhava como um problema a resolver. Aneurisma cerebral. Ela tinha 31. A expressão da Clara não mudou para a pena. Permaneceu firme. Presente. A Ana tinha 4 anos, continuei. Ela não se lembra realmente dela. Tem flashes, uma voz, um cheiro, a sensação de ser abraçada, mas as memórias reais... Abanei a cabeça. Estão a ir-se e eu não consigo impedi-las de se ir. Tento contar-lhe histórias sobre a Sofia, mostrar-lhe fotografias, mas não é o mesmo que lembrar. Não, disse a Clara suavemente. Não é. Então, quando ela me perguntou esta manhã se podíamos ir a um sítio chique só uma vez, eu não podia dizer que não. Eu sei que é só um jantar. Eu sei que ela vai esquecer metade até a próxima semana, mas agora, esta noite, ela sente-se especial.
E isso é suficiente. A Clara olhou para mim por muito tempo. No seu mundo, as pessoas falavam constantemente de dinheiro. Como ganhá-lo, como fazê-lo crescer, como protegê-lo. Mas ela não conseguia lembrar-se da última vez que alguém lhe tinha falado de amor assim. Não amor romântico, não o tipo performático que as pessoas exibem em angariações de fundos e galas, mas o tipo cru, exaustivo, do dia a dia, o tipo que aparece às 6 da manhã com uma escova de cabelo que não sabe usar. É um bom pai, João, disse ela. Eu abanei a cabeça. Sou um pai cansado. Essas são geralmente a mesma coisa. A Ana, que tinha estado a ouvir com a intensidade focada que só as crianças possuem, de repente olhou para a Clara e disse: É amiga do meu papá. Eu comecei a responder, mas a Clara falou primeiro. Eu gostaria de ser, disse ela, se estiver tudo bem para ti. A Ana considerou isso com a gravidade de um juiz do Supremo a avaliar um caso. Olhou para o vestido da Clara, depois para o seu rosto, depois para as suas mãos. Gosta de panquecas? Perguntou a Ana. A Clara pestanejou. Panquecas. O meu papá faz panquecas aos sábados. Não são muito boas, mas ele esforça-se muito. Ei, protestei eu. É verdade, papá. São planas. São supostos ser planas. São panquecas. A mãe da Bia faz umas fofinhas. A mãe da Bia é pasteleira, Ana. Isso não é uma comparação justa. A Clara riu. Um riso verdadeiro. Saiu dela antes que pudesse impedi-lo. E o som surpreendeu-a até a ela. Não conseguia lembrar-se da última vez que tinha rido assim. Desprotegido, sem treino, sem verificar primeiro quem estava a observar. Adoro panquecas, disse a Clara. Mesmo as planas. Então pode vir à nossa casa para panquecas, declarou a Ana. Mas tem de trazer o seu próprio xarope, porque nós só temos o de supermercado. Ana, disse eu, o rosto a ruborizar, não pode simplesmente convidar pessoas para a nossa casa. Por que não? Ela é simpática e não tem ninguém na mesa dela. As palavras caíram como um martelo embrulhado em veludo. O sorriso da Clara vacilou por apenas um segundo. Uma pequena fenda na superfície que ela cobriu quase instantaneamente. Mas eu via o flash de algo cru e exposto por trás dos seus olhos antes que a máscara voltasse ao lugar. Ela não tem ninguém na mesa dela. 7 anos, sem filtro, sem diplomacia, apenas a verdade. Servida sem uma pitada de tato. A Ana tem razão, disse a Clara baixinho. Eu não tenho. Houve uma pausa. O tipo de pausa que se instala entre duas pessoas que acabaram de dizer algo real uma à outra por acidente. Então o Tiago voltou com o sumo de maçã, num copo de vinho de cristal, um menu de sobremesas do tamanho de um pequeno romance e uma vela fresca para o cupcake. Devo acendê-la? Perguntou ele. A Ana assentiu ansiosamente. O Tiago acendeu a vela e a pequena chama tremeluziu entre nós, entre o trabalhador de armazém, a bilionária e a menina no vestido azul, que, sem saber, acabara de dizer a verdade que ninguém em nenhuma daquelas mesas tinha a coragem de dizer. Faz um desejo, disse eu. A Ana fechou os olhos, apertou-os com força, o rosto todo enrugado com o esforço de querer algo ardentemente. Depois, apagou a vela num só sopro. O que desejaste? Perguntou a Clara. Não posso dizer, senão não se realiza. É uma política sólida, mas posso dizer-lhe que é um desejo muito bom. Eu acredito. A Ana pegou no garfo e deu uma dentada no cupcake. Cobertura espalhada no lábio superior. Não se importava. Estava a sorrir de novo. Aquele sorriso largo, desprotegido, de corpo inteiro que só acontece quando uma criança se sente completamente segura. E do outro lado da mesa, Clara Lisboa, que tinha jantado com senadores, CEOs e 2 ex-presidentes, sentou-se numa cadeira emprestada, numa mesa que não era a dela, e sentiu algo que não sentia há mais tempo do que conseguia lembrar. Ela sentiu que estava exatamente onde devia estar. Mas a recepcionista não se tinha mexido.
Continuava de pé a 6 pés de distância, as mãos unidas à frente do corpo a observar. E a expressão no seu rosto não era de embaraço, não era vergonha. Era algo mais frio, algo que a Clara ainda não tinha notado. Mas eu sim, porque eu, João Mercês, conhecia aquele olhar. Já o tinha visto 100 vezes na minha vida. Em entrevistas de emprego, em reuniões de pais e professores, nos olhos de pessoas que sorriem para ti, enquanto decidem que não pertences. A recepcionista não tinha terminado. Estava apenas à espera do momento certo. E ele estava a chegar. O nome da recepcionista era Viviane Cruz. Trabalhava no Verde Erva há 6 anos, começando como empregada de mesa e subindo até à frente da casa através de uma combinação de eficiência impiedosa e um instinto para saber exatamente quem importava e quem não importava. Num restaurante como aquele, esse instinto era tudo. A pessoa errada na mesa errada podia mudar toda a energia da sala. O trabalho da Viviane não era apenas sentar pessoas. Era curar uma experiência e, naquele momento, essa experiência estava a ser interrompida. Ela observava a Clara Lisboa sentada à mesa do trabalhador de armazém, a rir com a filha dele, e sentiu algo a apertar no estômago. Não culpa. A Viviane não sentia culpa. O que ela sentia era exposição. Clara Lisboa era a cliente mais importante da sala naquela noite e acabava de corrigir publicamente a Viviane à frente de todas as mesas que importavam. Isso não era algo que a Viviane podia deixar passar. Não se quisesse manter a sua posição. Não se quisesse manter o respeito do pessoal, da gerência e da clientela que esperava que o Verde Erva fosse um certo tipo de lugar. Ela tirou o telemóvel e enviou uma mensagem ao gerente geral, um homem chamado Paulo Antunes, que estava no seu escritório no andar de cima a rever encomendas de vinho. Temos uma situação na sala. Mesa 14. Clara Lisboa está envolvida. Precisa de descer. O Paulo respondeu em 12 segundos. A caminho. A Viviane enfiou o telemóvel de volta no bolso e ajustou a postura. Não se aproximou da mesa novamente. Ainda não. Esperou perto do bar, a observar, a recompor-se, a preparar a versão dos acontecimentos que entregaria ao Paulo quando ele chegasse. À mesa, a Ana estava a contar a Clara sobre o seu projeto de ciências da escola. É um vulcão, disse a Ana, os olhos brilhantes, mas não é um vulcão aborrecido. O meu tem purpurinas na lava. Lava com purpurinas? Disse a Clara. Isso é inovação. A Bia disse que as purpurinas são sujas, mas eu disse que é esse o objetivo. Se o teu vulcão não for sujo, então não é uma explosão a sério. A Bia parece ser daquelas que joga pelo seguro. É, ela fez um cartaz sobre borboletas. Era giro, mas ninguém ficou tipo uau quando o viu. O meu vulcão fez o Tiago Chen saltar para trás. Essa é a marca de um grande cientista, disse a Clara. Fazer o Tiago Chen saltar para trás. Eu estava a observar a minha filha com o tipo de atenção tranquila que a Clara tinha começado a notar. Não estava a verificar o telemóvel. Não estava a olhar em redor da sala. Não estava a representar a paternidade para uma audiência. Estava simplesmente presente. Completamente. Como se a única coisa no universo que importava fosse a menina de 7 anos e o seu vulcão de purpurinas. A Clara tinha crescido com um pai que nunca estava presente. Ricardo Lisboa estava constantemente na sala, à mesa de jantar, nos seus recitais, nas suas formaturas, mas ele nunca estava realmente lá. A sua mente estava sempre no outro lugar, num negócio, numa fusão, num número. A Clara costumava testá-lo. Ela dizia algo ultrajante ao jantar, só para ver se ele estava a ouvir. Fiz uma tatuagem hoje, papá. Que bom, querida. Ele nunca a ouviu nenhuma vez. Observar-me a ouvir a Ana falar sobre um vulcão de purpurinas com a mesma concentração que outro homem daria a uma reunião de conselho
Fazia algo doer profundamente dentro do peito da Clara. A sua filha é notável, disse a Clara baixinho, enquanto a Ana estava distraída com o menu de sobremesas. Ela é filha da mãe, disse eu. A Sofia conseguia falar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Caixas de supermercado, taxistas, o tipo da loja de ferragens. Ela entrava numa sala e em 5 minutos sabia o nome de toda a gente e o nome do seu cão. Ela parece maravilhosa. Era. Eu fiz uma pausa. A Ana tem a voz dela. O mesmo tom, o mesmo ritmo. Às vezes, quando a Ana está a falar de outra sala, eu esqueço por um segundo. Apenas um segundo. E depois lembro-me. A Clara não disse que sentia muito. Ela tinha ouvido "sinto muito" 1000 vezes na sua vida, no funeral do pai, em eventos de caridade, de pessoas que diziam as palavras porque não sabiam o que mais dizer. Desculpa era fácil. Desculpa não custava nada. Em vez disso, ela apenas assentiu. E naquele aceno, eu senti algo que não esperava. Compreensão sem representação. Papá, disse a Ana, levantando o olhar do menu. O que é um creme brulee? É como o pudim, mas mais chique. Eles queimam o topo com um pequeno maçarico. Eles põem-lhe fogo? Só ao açúcar. Eu quero isso. Eu quero o pudim de fogo. Então, pudim de fogo será. A Clara levantou a mão e o Tiago apareceu instantaneamente. Um creme brulee para a menina do aniversário, por favor. E Tiago podia pedir à cozinha para fazer o maçarico à mesa? Acho que ela gostaria de ver. Com certeza, menina Lisboa. O Tiago saiu e a Ana agarrou o meu braço. Eles vão acendê-lo à mesa, papá! À mesa! Eu ouvi. Este é o melhor aniversário de sempre. E eu, João Mercês, que tinha 47 euros na minha conta bancária naquela manhã, que tinha pedido dinheiro emprestado a um irmão com quem mal falava, que tinha entrado naquele restaurante totalmente preparado para ser rejeitado, olhei para o rosto da minha filha e acreditei nela. Foi então que Paulo Antunes apareceu. Veio do corredor traseiro, movendo-se pela sala de jantar, com a facilidade praticada de um homem que tinha passado 20 anos no negócio de restaurantes. Meio dos 50, cabelo prateado, um fato que lhe assentava como se tivesse sido costurado no seu corpo. Parou ao lado da Viviane no bar e ela inclinou-se para perto. O homem da mesa 14, disse a Viviane. Ele não pertence aqui. Tentei realocá-lo discretamente. Mas a menina Lisboa interveio. Ela está sentada na mesa dele agora. Paulo olhou através da sala. Viu a Clara. Viu-me. Viu a menina no vestido azul que estava a estudar o menu de sobremesas com a intensidade de um doutorando. O que queres dizer com "ele não pertence aqui"? Perguntou Paulo. Olha para ele, Paulo. O casaco é emprestado. Os sapatos estão a desfazer-se. Ele entrou com uma miúda de 7 anos e pediu água. Isto é o verde erva, não uma lanchonete familiar. Paulo ficou em silêncio por um momento. Ele tinha reserva? Sim, mas ele causou algum distúrbio? A criança deixou cair uma colher, e uma colher foi perturbador. E os outros convidados, Viviane? A voz do Paulo baixou. Clara Lisboa está sentada na mesa dele. Ela está pessoalmente a recebê-los. Se eu for lá e pedir a esse homem para se mudar, o que achas que acontece amanhã de manhã quando as pessoas da Clara ligarem ao proprietário? A mandíbula da Viviane apertou-se. Então, deixamos qualquer um entrar aqui e... Ele tem uma reserva. Ele está a jantar com a filha. E neste momento, a mulher mais poderosa nesta sala decidiu que ele pertence exatamente onde está. Então, sim, Viviane, vamos deixá-lo comer. A Viviane olhou para o Paulo. Algo brilhou nos seus olhos. Não aceitação, mas cálculo. Ela estava a reagrupar-se, não a recuar. Tudo bem, disse ela, mas isto não acabou. Acabou por esta noite, respondeu Paulo.
Ele voltou para o corredor sem olhar novamente para a mesa. A Viviane ficou sozinha no bar. Pegou num copo de água, deu um gole e pousou. As suas mãos estavam firmes. A sua expressão era neutra, mas por trás dos seus olhos, uma decisão estava a formar-se. Se não conseguisse mover o homem, ela certificaria-se de que ele nunca mais voltaria. Ela caminhou para a estação dos empregados de mesa e encontrou o Tiago a reabastecer uma jarra de água. Tiago, ele levantou o olhar. Sim. Mesa 14. Quando a conta vier, certifica-te de que o cavalheiro vê o valor total antes que o cartão da menina Lisboa seja aplicado. Cada item, cada prato. Deixa-o ver exatamente o que esta refeição custa. O Tiago franziu a testa. Por que faria eu isso? Porque eu estou a dizer-te para o fazeres. E porque, se quiseres continuar a trabalhar sextas e sábados à noite, vais fazer o que eu te peço. O Tiago olhou para ela por um longo momento. Tinha 25 anos, 3 meses neste emprego, com empréstimos estudantis que pareciam uma âncora à volta do pescoço. Ele precisava dos turnos de fim de semana. Precisava das gorjetas. Precisava daquele emprego. Ok, disse ele baixinho. A Viviane deu um tapinha no ombro dele. Bom. Ela afastou-se e o Tiago ficou ali, segurando a jarra de água, a olhar para o chão. Pensou na menina no vestido azul que tinha pedido sumo de maçã num copo chique. Pensou na forma como ela tinha dito por favor, sem ser solicitado. Na forma como ela tinha rido quando ele o trouxe num copo de vinho de cristal. Na forma como ela o tinha olhado como se ele fosse parte da magia da noite. Pousou a jarra e respirou fundo. À mesa, o creme brulee tinha chegado. Um chefe saiu da cozinha carregando um pequeno maçarico de butano. A Ana observou com a boca aberta enquanto ele acendia a chama, segurava-a sobre a sobremesa coberta de açúcar e começava a caramelizar a superfície. O açúcar borbulhava e estalava, transformando-se de branco para dourado para âmbar profundo. Oh, meu Deus! A Ana ofegou. Oh, meu Deus, papá, está mesmo em fogo. Eu disse-te, esta é a coisa mais incrível que alguma vez vi em toda a minha vida. O chefe sorriu, terminou o trabalho com o maçarico e apresentou o prato com uma ligeira vênia. Para a princesa do aniversário. A Ana olhou para ele com uma expressão de pura reverência. Obrigada, é um artista do fogo. O chefe riu e afastou-se. A Clara encontrou o meu olhar do outro lado da mesa e partilhamos um olhar. O tipo que passa entre dois adultos que estão ambos a observar uma criança, a experimentar a maravilha e a reconhecer quão rara e frágil essa coisa é. A Ana pegou na colher, bateu na superfície caramelizada do açúcar, ouviu o estalar e ofegou. Papá, é crocante por cima e macio por baixo. Essa é a ideia. Por que é que não fazemos isto em casa? Porque eu não tenho um maçarico. Podemos comprar um? Absolutamente que não. Clara, disse a Ana, virando-se para a sua nova aliada, diz-lhe que precisamos de um maçarico. A Clara levantou as mãos. Não me vou meter no meio de uma negociação de maçaricos. Mulher esperta, disse eu. A Ana deu a sua primeira dentada e fechou os olhos. Não falou por uns bons 5 segundos, o que para Ana era uma eternidade. Papá, disse ela finalmente, acho que é assim que o céu sabe. Estendi a mão por cima da mesa e limpei uma mancha de caramelo da sua bochecha. Então, fico feliz por teres experimentado. A mamã gostaria disto, disse a Ana. A mesa ficou em silêncio. Não um silêncio estranho, um silêncio reverente. O tipo de silêncio que aparece quando alguém diz algo verdadeiro e ninguém quer encobrir com ruído. Sim, meu amor, disse eu. Ela adoraria. A Clara olhou para as suas mãos. Pensou na sua própria mãe, Leonor, que ainda estava viva, mas podia muito bem ter sido um fantasma. Leonor Lisboa vivia numa penthouse em Lisboa, rodeada de arte e silêncio. Ligava a Clara uma vez por mês, sempre no primeiro domingo,
sempre exatamente às 2 da tarde. E as conversas nunca duravam mais de 7 minutos. Falavam sobre o tempo, horários e eventos de caridade. Nunca falavam de nada real. A Clara por vezes perguntava-se se a mãe a amava ou simplesmente a mantinha. Da forma como se mantém uma propriedade necessária, rotineira, desprovida de calor. Posso perguntar-lhe algo? A Clara disse-me. Claro. Como é que o faz sozinho? Recostei-me na cadeira. Não se faz sozinho. Essa é a mentira. As pessoas dizem pai solteiro, como se isso significasse que se está a fazer tudo sozinho. Mas isso não é verdade. Há as professoras da Ana. Há o meu irmão, mesmo que ele me enlouqueça. Há a senhora do supermercado, que sempre dá a Ana um biscoito grátis da pastelaria. Há a mãe da Sofia, que liga todos os domingos para ler uma história à Ana ao telefone. Fiz uma pausa. Faz-se com ajuda. Só tem de estar disposto a aceitá-la. Olhei para a Clara quando disse a última parte. Ela ouviu. Ela sabia que eu o dizia também para ela. Não sou muito boa a aceitar ajuda, disse ela. Eu notei. O que a denunciou? Está sentada na mesa de um estranho numa terça-feira à noite, a pagar o jantar a pessoas que nunca conheceu e ainda parece a pessoa mais solitária na sala. A Clara ficou imóvel. A sua respiração engasgou-se e, por um momento, a máscara, aquela que ela tinha usado por tanto tempo que tinha esquecido que estava ali, escorregou. Não totalmente. Apenas o suficiente para eu ver o que estava por baixo. Não uma bilionária, não uma herdeira, não um nome numa capa de revista. Apenas uma mulher, 34 anos, sentada num restaurante cheio de pessoas que sabiam o seu patrimônio líquido, mas não o seu segundo nome. Desculpe, disse eu. Isso foi demais. Não, disse a Clara. A sua voz estava embargada. Isso foi a coisa mais honesta que alguém me disse em anos. A Ana, que estava concentrada em escavar cada última molécula de creme brulee do ramequim, levantou o olhar e notou que os olhos da Clara estavam brilhantes. Está triste? Perguntou a Ana. A Clara pestanejou. Não, meu amor, não estou triste. Parece um pouco triste. Às vezes os olhos das pessoas ficam úmidos quando sentem algo grande. Nem sempre significa tristeza. A Ana pensou nisto, como quando o papá vê a minha peça da escola e os olhos dele ficam úmidos, mas ele diz que é alergias. Eu gemi. Ana, é verdade, papá. Choraste quando eu fiz de árvore. Tu foste uma árvore muito comovente. A Clara riu, e desta vez o riso veio com lágrimas. Apenas uma ou duas a escorrer pela sua bochecha, antes que ela as apanhasse com as costas da mão. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, e não conseguia lembrar-se da última vez que tinha feito ambos no mesmo momento. Eu fiz de árvore uma vez, disse a Clara, limpando os olhos. No 4º ano, a minha mãe mandou a ama ver. Isso é triste, disse a Ana com a honestidade direta de uma criança que não sabe como suavizar a verdade. Foi, concordou a Clara. Mas sabes uma coisa? Eu era uma grande árvore. Aposto que sim. Tinha folhas e tudo. Balançavas ao vento. Balançava tão forte que me tiveram de mandar parar. A Ana sorriu. Nós teríamos sido as melhores árvores da floresta. As melhores. E ali, no meio do restaurante mais caro de Lisboa, uma bilionária e uma menina de 7 anos uniram-se pela experiência partilhada de fazer de árvores em peças da escola. E nenhuma delas notou que o mundo lá fora tinha escurecido, que a chuva tinha engrossado, ou que o Tiago, o empregado de mesa, estava na beira da sala a segurar uma pasta de couro para a conta e aparecer um homem que estava prestes a fazer algo de que se arrependeria. Ele caminhou lentamente em direção à mesa. Cada passo parecia pesado. Ele sentia a Viviane a observá-lo do outro lado da sala, os olhos dela afiados, a seguir o seu movimento. Ele parou na mesa e pigarreou. Com licença, tenho a conta discriminada sempre que estiverem prontos. Ele colocou a pasta de couro na mesa, posicionando-a diretamente à minha frente. Não à frente da Clara, à minha frente.
Depois abriu-a como a Viviane tinha instruído, para que o valor total ficasse visível. Olhei para baixo. O número atingiu-me como um murro no peito. 412 euros. 2 entradas, 2 pratos principais, o creme brulee, o sumo de maçã, uma taxa de serviço de pão que eu não sabia que existia e uma gorjeta automática de 17%, 412 euros. Mais do que eu ganhava numa semana depois de impostos. O meu rosto não mudou. Eu tinha passado anos a aprender a absorver um golpe sem o mostrar, mas a minha mão, aquela que estava pousada na mesa, cerrou-se num punho lento. A Clara viu a conta, viu o número e viu onde o Tiago a tinha colocado. Olhou para o Tiago. O jovem empregado não conseguiu encará-la. Olhou para a toalha de mesa, a mandíbula tensa, o rosto corado de vergonha. Tiago, disse a Clara baixinho, quem te disse para fazeres isso? O Tiago não respondeu. Os seus olhos moveram-se involuntariamente em direção ao bar, para o sítio onde a Viviane estava parada com os braços cruzados e um sorriso fino no rosto. A Clara seguiu o seu olhar, e quando os seus olhos se fixaram na Viviane Cruz, a temperatura na sala baixou. A Clara estendeu a mão por cima da mesa, fechou a pasta da conta e deslizou-a para si sem olhar novamente para o número. Isto é meu, disse ela. A sua voz era calma, mas por baixo dela havia algo que eu reconhecia. A mesma firmeza controlada que eu tinha usado quando disse aquelas 4 palavras antes. O tipo de calma que não é paz, é poder. Ela meteu a mão na carteira, tirou um cartão preto e colocou-o na pasta. Depois olhou para o Tiago. És um bom rapaz, disse ela. Não deixes que ninguém neste edifício te transforme em algo que não és. Os olhos do Tiago ficaram vermelhos. Ele pegou na pasta, assentiu uma vez e afastou-se rapidamente, desaparecendo na estação dos empregados de mesa, antes que alguém pudesse ver o seu rosto. Eu olhei para o sítio onde a conta tinha estado. 412 euros. O número ecoou na minha cabeça. Pensei nos 200 euros do Pedro. Pensei nos 47 euros na minha conta. Pensei nas horas extras que teria de trabalhar para pagar ao meu irmão. E pensei em como a Viviane tinha arquitetado aquele momento, colocando a conta à minha frente, certificando-se de que eu via o número, certificando-se de que eu sentia o peso do que não podia pagar. João, disse a Clara. Levantei o olhar. Não lhe deis isso, disse ela. Não lhe des a satisfação de te fazer sentir pequeno. Não esta noite, não à frente da Ana. Olhei para a minha filha. Ela estava a lamber o último bocado de caramelo da colher, completamente alheia ao que acabara de acontecer. Não viu a conta, não viu o número, não viu a mão do pai cerrada em punho debaixo da mesa. Descerrei a minha mão. Estendi os dedos na toalha branca. Respirei fundo. Tens razão, disse eu. A Clara assentiu. Depois afastou a cadeira e levantou-se. Onde vais? Perguntei. A Clara olhou para o bar onde a Viviane Cruz ainda estava de pé, braços cruzados, a observar. Lidar com algo, disse a Clara. E ela caminhou pelo chão da sala de jantar com o tipo de propósito que fazia com que cada pessoa por quem passava se sentasse um pouco mais direita, prendesse a respiração um pouco mais e se perguntasse o que ia acontecer a seguir. A Viviane viu-a a chegar. O sorriso fino desapareceu. Ela descruzou os braços. A Clara parou a 1 metro à sua frente. Precisamos de falar, disse a Clara. A Viviane não se encolheu. Manteve-se firme atrás do bar, a sua postura rígida, o queixo ligeiramente levantado da forma como as pessoas fazem quando sabem que foram apanhadas, mas recusam-se a admiti-lo. A Clara parou à frente dela e não disse nada por 3 segundos completos. Deixou o silêncio fazer o trabalho. Ela aprendeu isso com o pai, a única coisa útil que Ricardo Lisboa lhe tinha ensinado. Quando se tem poder, não é preciso ter pressa. A sala esperará. Menina Lisboa, disse a Viviane, há algo em que a possa ajudar?
Pode explicar-me por que instruiu o seu empregado a colocar uma conta discriminada à frente de um homem que não está a pagar o jantar? A expressão da Viviane não mudou. Não tenho a certeza do que quer dizer. O procedimento padrão é apresentar a conta à mesa quando... Não. A voz da Clara era suave, mas a palavra caiu como uma porta fechada. Não faça isso. Não fique aqui a gerir-me como se eu fosse uma cliente com uma reclamação sobre a sopa. Eu observei o rosto do seu empregado quando ele pousou aquela conta. Ele não queria fazê-lo. Alguém lhe disse para o fazer e ele olhou diretamente para si. A mão esquerda da Viviane moveu-se para a borda do bar. Um pequeno movimento, quase nada. Mas a Clara viu a primeira fenda. Tenho vindo a este restaurante há 4 anos, continuou a Clara. Gastei mais dinheiro neste edifício do que a maioria das pessoas ganhará numa vida. Nunca disse a ninguém aqui como fazer o seu trabalho. Mas esta noite, a senhora fez uma escolha. Decidiu que um homem e a sua filha não mereciam sentar-se numa mesa que reservaram e pagaram. E quando eu corrigi isso, a senhora encontrou outra forma de o humilhar. Então vou perguntar-lhe uma vez, Viviane. Por quê? A boca da Viviane apertou-se. Ela olhou para além da Clara em direção à sala de jantar, onde algumas mesas ainda estavam a observar. Garfos suspensos, conversas pausadas. Podemos discutir isto num lugar mais privado? Perguntou a Viviane. Não, podemos discutir isto mesmo aqui. Menina Lisboa, eu estava simplesmente a tentar manter o padrão da experiência de jantar para todos os nossos convidados. Este restaurante tem uma reputação. A nossa clientela espera um certo... Um certo o quê? Diga. A Viviane hesitou. Diga, a Clara repetiu. Porque quero ouvi-la terminar essa frase. A sua clientela espera um certo tipo de pessoa, um certo escalão fiscal, um certo par de sapatos. Não foi isso que quis dizer. Então, o que quis dizer? Porque do sítio onde eu estava sentada, a senhora olhou para o casaco daquele homem e decidiu que ele não pertencia. A senhora olhou para a filha dele, uma menina de 7 anos, no dia do seu aniversário, e decidiu que ela era um problema. E quando uma colher caiu no chão, a senhora tratou-a como uma violação. A compostura da Viviane rachou ainda mais. A sua voz baixou para pouco mais que um sussurro. A senhora não entende como isto funciona. Eu tenho clientes habituais que gastam 5.000 euros por noite nestas mesas. Se eles virem alguém que claramente não pode pagar estar aqui, começam a fazer perguntas. Começam a ir para outros restaurantes. O meu trabalho é proteger esta sala. Proteger de quê? De uma criança a comer um cupcake? De qualquer coisa que perturbe a experiência. A Clara deu um passo mais perto. Deixe-me dizer-lhe o que perturbou a minha experiência esta noite, Viviane. Não foi o homem de casaco emprestado. Não foi a colher da filha dele a cair no chão. Foi a senhora parada sobre a mesa deles com aquele sorriso a pedir-lhes para se mudarem. Isso perturbou a minha experiência. Isso fez-me sentir vergonha de estar sentada nesta sala. O rosto da Viviane ficou vermelho. Não de embaraço, mas de algo mais profundo. Algo que parecia ter estado enterrado por muito tempo e agora estava a ser arrastado para a luz contra a sua vontade. A senhora não sabe como é, disse a Viviane. A sua voz tremia. A senhora entra aqui e toda a gente se desdobra para a servir. A senhora nunca teve de lutar por um lugar em nenhuma mesa na sua vida. Eu tive. Eu cresci sem nada. Eu trabalhei para conseguir este emprego. Eu ganhei o meu lugar aqui. E todos os dias tenho de provar que pertenço, que sou boa o suficiente, que sei a diferença entre as pessoas que se encaixam e as que não. Porque se não o fizer, alguém me substitui. A Clara olhou para ela. Algo mudou por trás dos seus olhos. Não simpatia exatamente, mas reconhecimento. O mesmo reconhecimento que ela tinha sentido quando me ouviu dizer aquelas 4 palavras. Então a senhora tornou-se a guardiã, disse a Clara baixinho.
Saiu de uma caixa e passou o resto da sua vida a meter outras pessoas na caixa de onde escapou. A Viviane abriu a boca, fechou-a. A sua mão no bar tremia agora. Não vou fazê-la ser despedida, disse a Clara. Não é por isso que estou aqui. Estou aqui porque aquela menina ali vai lembrar-se desta noite para o resto da vida. E eu preciso que entenda que ela não vai lembrar-se da comida. Ela não vai lembrar-se das toalhas de mesa, ou dos copos de cristal, ou do creme brulee. Embora provavelmente se lembre do maçarico, ela vai lembrar-se de como se sentiu. Ela vai lembrar-se se o mundo foi bondoso para ela esta noite ou se não foi. E neste momento, a senhora ainda tem uma chance de fazer parte da versão de que ela se vai lembrar. A Viviane olhou para a mesa. Eu estava inclinado. Ao ouvir algo que a Ana estava a dizer, a minha mão pousada suavemente nas costas da sua cadeira. A menina gesticulava com as duas mãos, a contar uma história elaborada. O seu vestido azul ligeiramente amarrotado agora, o gancho rosa mal pendurado. Ela parece a minha sobrinha, disse a Viviane. As palavras saíram antes que pudesse impedi-las. Quietamente, desprotegida, ela pestanejou como se estivesse surpreendida pela sua própria voz. Então, trate-a da forma como gostaria que alguém tratasse a sua sobrinha, disse a Clara. A Viviane não respondeu. Ficou atrás do bar a olhar para a mesa, e a Clara conseguia ver algo a acontecer por trás dos seus olhos. Uma guerra entre a pessoa em que ela se tinha transformado e a pessoa que costumava ser. A Clara conhecia aquela guerra. Ela própria a tinha travado durante anos. A versão de si que sobrevive nem sempre é a versão de si que é bondosa. A Clara virou-se e voltou para a mesa. Estava a meio do caminho quando ouviu passos atrás dela. Não se virou, mas abrandou o passo ligeiramente. A Viviane seguiu-a através da sala de jantar. Todas as mesas seguiram o seu movimento. A sala estava a aprender a respiração novamente, como tinha acontecido quando a Clara se levantou pela primeira vez, como tinha acontecido quando eu disse aquelas 4 palavras. A Clara chegou à mesa e sentou-se. Olhei para ela, a ler o seu rosto, a tentar perceber o que tinha acontecido. Tudo bem? Perguntei. Vai ficar, disse a Clara. A Viviane parou na beira da mesa. Ficou ali por um momento, e eu senti os meus ombros tensos. A minha mão moveu-se instintivamente em direção a Ana, o reflexo protetor que se tinha tornado segunda natureza desde o dia em que a Sofia morreu. Mas a Viviane não estava a olhar para mim. Estava a olhar para a Ana. Com licença, disse a Viviane. A sua voz era diferente agora, despojada da suavidade ensaiada, mais pequena. Eu entendo que é o seu aniversário. A Ana levantou o olhar e eu observei o rosto da minha filha com cuidado. As crianças têm um radar que os adultos perdem com o tempo, uma capacidade de sentir se as palavras de uma pessoa correspondem ao que ela realmente sente. A Ana estudou a Viviane da mesma forma que tinha estudado a Clara antes, com aquela avaliação focada e sem piscar. Eu tenho 7 anos, disse a Ana. 7 é maravilhoso, disse a Viviane. Eu? Ela fez uma pausa. Engoliu. Gostaria de lhe oferecer algo especial em nome do restaurante, se o seu pai não se importar. Ela olhou para mim. Mantive o seu olhar por um longo momento. Conseguia ver o esforço que isso lhe estava a custar. A forma como a mandíbula estava tensa. A forma como as suas mãos estavam tão apertadas que os seus nós dos dedos tinham ficado brancos. Isso não foi fácil para ela. E talvez foi isso que me fez decidir. Isso é com a Ana, disse eu. A Ana inclinou a cabeça. Que tipo de algo especial? Bem, disse a Viviane, nós temos uma sobremesa que não está no menu. O chefe só a faz para ocasiões muito especiais. É um soufflé de chocolate. O medo faz as pessoas fazerem coisas horríveis, não faz? Coisas que vão contra quem são. Pessoas assustadas fazem isso se alguém lhes der um motivo. Pensei nisso. Pensei em todas as vezes na minha própria vida em que o medo me tinha feito mais pequeno, mais aguçado, mais duro do que eu queria ser. No primeiro ano depois da Sofia ter morrido,
Eu estava tão assustado de falhar com a Ana que afastei toda a gente. O meu irmão, os meus amigos, os pais da Sofia. Eu convenci-me de que pedir ajuda significava admitir que eu não era suficiente. Foi preciso quase perder o meu emprego, quase perder o meu apartamento e quase perder a cabeça antes de eu finalmente deixar o Pedro voltar. Sim, disse eu, acho que tens razão. 20 minutos depois, 3 suflês de chocolate chegaram à mesa. Vieram em pratos brancos, cada um perfeitamente crescido, os topos dourados e ligeiramente trêmulos enquanto o Tiago os pousava. Uma fina camada de açúcar em pó flutuava no ar como neve. A Ana olhou para o seu com o tipo de admiração geralmente reservado para pôres do sol e fogos de artifício e a primeira queda de neve do inverno. Está a respirar, sussurrou ela. É vapor, disse eu. Está a respirar, papá. Está vivo. Não está vivo. Como sabes? Já lhe perguntaste? A Clara apertou a mão sobre a boca para não rir. Ela tem razão, João. Não a encorajes. A Ana pegou na colher e quebrou a crosta do soufflé. O interior era escuro, fundido, incrivelmente rico. Deu uma dentada e ficou completamente em silêncio. Os olhos fechados, os ombros caídos, o corpo inteiro parecia exalar. Bem, perguntei eu. Papá, disse ela, os olhos ainda fechados, não tenho palavras. Isso é uma novidade. Estou a falar a sério. Não há palavras para isto. As palavras ainda não foram inventadas. A Clara deu uma dentada no seu próprio soufflé e teve de admitir que a miúda não estava errada. Era extraordinário. Mas não foi o chocolate que fez este momento. Foram os 3 sentados juntos. Um estranho pequeno trio que não tinha razão para estar à mesma mesa, a partilhar algo que nenhum de nós esperava encontrar naquela noite. Eu comi o meu soufflé devagar. Saboreei cada dentada, não por causa do sabor, mas pelo que representava. 1 hora atrás eu estava pronto para ir embora. 1 hora atrás a minha filha tinha tentado desaparecer na sua cadeira. E agora ela estava a debater se um soufflé estava vivo. E uma bilionária estava a rir tão alto que tinha lágrimas nos olhos. E a recepcionista que tinha tentado humilhar-nos acabava de nos enviar a melhor sobremesa da casa. Eu não entendia como tínhamos chegado aqui, mas estava grato por o termos feito. Quando os pratos estavam vazios, a Ana recostou-se na cadeira e deu um tapinha na barriga. Estou cheia, anunciou ela. Estou mais cheia do que alguma vez estive em toda a minha vida. Isso é muito cheia, disse a Clara. A mais cheia, cheia ao máximo. Ela fez uma pausa. Papá, posso perguntar uma coisa à Clara? Podes perguntar? Não quer dizer que ela tenha de responder. A Ana virou-se para a Clara com uma expressão que era de alguma forma inocente e devastadoramente perspicaz. Por que estava sentada sozinha? A Clara pousou o copo de água. Olhou para a Ana e por um momento considerou dar a resposta fácil, a resposta segura, o tipo de resposta que os adultos dão às crianças quando não querem explicar as partes complicadas da vida. Mas a Ana tinha sido honesta com ela a noite toda. As panquecas planas, as alergias na peça da escola, o gancho rosa que nunca ficava no lugar. Esta criança não negociava em meias verdades. Ela merecia melhor. Por que não tenho muitas pessoas na minha vida que queiram sentar-se comigo pelas razões certas? Disse a Clara. A Ana franziu a testa. Quais são as razões erradas? Dinheiro, estatuto, o que elas acham que eu posso fazer por elas? Isso é estúpido. Sim, é. Não é estúpida, no entanto, é muito simpática. E gosta de panquecas planas. Essa é uma boa qualidade. A Clara sorriu, mas o seu queixo tremeu ligeiramente. Obrigada, Ana. Isso significa mais do que sabes. Pode sentar-se conosco a qualquer hora, disse a Ana. Certo, papá? Olhei para a Clara. Esta mulher que tinha entrado na nossa noite sem ser convidada
e tinha mudado tudo. Esta mulher que tinha defendido a minha filha sem que lhe fosse pedido, esta mulher que tinha confrontado a recepcionista, coberto a conta e sentado-se à nossa mesa, não porque nos tivesse pena, mas porque precisava de nós tanto quanto nós precisávamos dela. Certo, disse eu, a qualquer hora. A Clara meteu a mão na carteira, tirou um cartão de visita, creme, papel grosso, o seu nome em azul escuro. Deslizou-o pela mesa até mim. Sei que disse que esta noite era suficiente, disse ela. E respeito isso, mas se a Ana alguma vez precisar de alguma coisa, escola, faculdade, qualquer coisa, quero que me ligue. Olhei para o cartão. Não o peguei imediatamente. Olhei para ele da mesma forma que tinha olhado para a conta antes. Não para o objeto em si, mas para o que ele significava. Não estou à procura de esmola, Clara. Eu sei que não. É exatamente por isso que estou a oferecer. Peguei no cartão, virei-o nos meus dedos, deslizei-o para o bolso interior do meu casaco emprestado. Obrigado, disse eu. Obrigada, respondeu ela. Aos dois. O Tiago apareceu na mesa mais uma vez. Ele parecia diferente agora, mais calmo, mais firme, como se algo que estava mal dentro dele tivesse sido posto de volta no lugar. Há mais alguma coisa que possa trazer para esta noite? Perguntou ele. A Ana olhou para ele. Tiago? Sim, é o meu empregado de mesa favorito em todo o mundo. O rosto do Tiago abriu-se num sorriso. Largo, genuíno, o tipo de sorriso que começa no peito e sobe. E tu és a minha cliente favorita em todo o mundo. Posso voltar para o meu 8º aniversário? Eu guardo-te a melhor mesa da casa, a da janela. A da janela. A Ana olhou para mim. Papá, vamos voltar para o ano que vem. Eu olhei para o sítio onde a conta tinha estado, 412 euros. Pensei na minha conta bancária, nas minhas horas extras, no empréstimo do meu irmão. Depois olhei para o rosto da minha filha, a alegria, a plenitude, a certeza absoluta de que o mundo era um bom lugar, porque as pessoas nele tinham sido boas para ela esta noite. Vamos ver, disse eu. Isso quer dizer sim, sussurrou a Ana a Clara. Eu sei, sussurrou a Clara de volta. Levantei-me da mesa e estendi a mão para a Ana. Ela escorregou da cadeira, pegou na minha mão e endireitou o vestido azul com a seriedade de um diplomata a preparar-se para uma fotografia. A Clara levantou-se também. Os três ficaram um de frente para o outro no centro da sala de jantar, rodeados de mesas cheias de pessoas que tinham observado toda aquela noite desenrolar-se como uma peça encenada sem palco. Clara, disse a Ana, olhando para ela com aqueles olhos arregalados e desprotegidos. Fico feliz por se ter sentado conosco. A Clara ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos da menina. Estendeu a mão e ajustou o gancho rosa que tinha estado a escorregar do cabelo da Ana a noite toda. Pressionou-o suavemente no lugar, segurou-o por um momento, depois soltou. Agora fica, disse a Clara. A Ana tocou no gancho. Obrigada. A Clara olhou para ela por mais um momento, memorizando o rosto, o vestido, a absoluta destemor de uma criança de 7 anos que tinha sido derrubada e se tinha levantado no espaço de uma única noite. Feliz aniversário, Ana, disse ela. Feliz aniversário para si também, disse a Ana. A Clara riu suavemente. Não é o meu aniversário. Eu sei, mas parece que precisava de um. A Clara apertou os lábios. Levantou-se, virou-se para mim e estendeu a mão. Eu apertei-a. Apertamos as mãos uma vez, firmemente e com segurança. E naquele aperto de mãos estava tudo o que nenhum de nós podia dizer em voz alta. Gratidão, respeito, o estranho e inesperado presente de ser visto por um estranho numa terça-feira à noite comum. Boa noite, João. Boa noite, Clara. Eu virei-me com a mão da Ana na minha e caminhamos em direção à porta. A Ana olhou para trás uma vez e acenou. A Clara acenou de volta e depois fomos embora, pelas portas de vidro para a chuva, para a escura noite de outubro que de alguma forma
se tinha tornado a noite mais brilhante do ano. A Clara ficou sozinha à mesa por um longo tempo depois de eles partirem. A sala de jantar tinha voltado ao normal. Garfos a moverem-se, copos a tilintarem, conversas a retomar os seus ritmos cuidadosos. Mas a Clara não ouvia nada disso. Estava a olhar para a porta, para o espaço onde o João e a Ana tinham estado, e sentia algo que não conseguia nomear. Não tristeza, não felicidade, algo no meio, algo que doía de uma forma quase boa. Ela voltou a sentar-se não na sua própria mesa, mas na deles. Mesa 14. A toalha branca ainda tinha um tênue anel do copo de sumo de maçã da Ana. Uma migalha de cupcake estava perto da borda. A vela tinha derretido numa pequena poça cerosa no prato. O Tiago aproximou-se cuidadosamente. Menina Lisboa, posso trazer-lhe alguma coisa? Não, disse ela. Depois, na verdade, sim. Sente-se por um segundo. O Tiago hesitou. Não devo sentar-me, senhora. Tiago, disse a Clara. Ele sentou-se. Ele dobrou as mãos sobre a mesa da forma como um estudante se senta no gabinete do diretor. Direita, nervoso, a preparar-se para o que viesse a seguir. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse a Clara. O Tiago pestanejou. A mim? Por quê? Porque eu disse-lhe para não deixar que ninguém neste edifício o transforme em algo que não é. Mas eu devia ter dito mais. Eu devia ter perguntado se estava bem. O Tiago olhou para as suas mãos. Estou bem. Não está bem. Fez algo esta noite que não queria fazer, e isso está sentado no seu peito agora como uma pedra. Eu sei porque já fiz o mesmo centenas de vezes. Alguém com mais poder diz-lhe para fazer algo que parece errado, e o senhor fala porque tem medo do que acontece se não o fizer. O Tiago não respondeu. A sua mandíbula estava a trabalhar, os músculos tensos, os olhos fixos na toalha de mesa. Quanto é que ganha numa sexta-feira à noite? Perguntou a Clara. Gorjetas, talvez 200, 250 numa boa noite. E foi por isso que o fez. Sim, eu entendo isso, não o estou a julgar, mas quero que saiba uma coisa. Aquela menina vai ficar bem. O pai dela vai certificar-se disso. A questão é se o senhor vai ficar bem, porque a primeira vez que faz algo que vai contra quem é, dói. A segunda vez dói menos. E a 10ª vez não sente nada. E é aí que se torna como a Viviane. A cabeça do Tiago levantou-se bruscamente. Os seus olhos estavam úmidos. Não quero ser como ela, disse ele. Então não seja. Da próxima vez que alguém lhe disser para fazer algo cruel, diga não. E se o despedirem por isso, ligue-me. Ela meteu a mão na carteira, tirou um segundo cartão de visita e colocou-o à frente dele. Estou a falar a sério. O Tiago pegou no cartão. Virou-o nos seus dedos da mesma forma que o João tinha feito. Depois deslizou-o para o bolso da camisa e levantou-se. Obrigada, menina Lisboa. Clara. Obrigada, Clara. Ele afastou-se e a Clara observou-o ir. Ela pensou em todos os Tiagos do mundo, jovens no início das suas vidas, parados na encruzilhada do compromisso e da convicção, a tentar descobrir qual estrada leva a um lugar onde possam viver. Ela pegou no telemóvel 3 chamadas perdidas do David, 2 mensagens, uma da mãe, a chamada mensal de domingo remarcada para terça-feira porque a Leonor tinha um conflito. A Clara olhou para a mensagem da mãe por muito tempo. Querida, mudei a nossa chamada para quinta-feira. A reunião do conselho demorou. Espero que estejas bem. 12 palavras, sem perguntas, sem calor. Apenas agendamento. A Clara digitou uma resposta, depois apagou-a, digitou outra, apagou essa também. Pousou o telemóvel virado para baixo na mesa e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Ela pensou na Ana a dizer. Parecia que precisava de um aniversário. Ela pensou no João a dizer. Ainda parece a pessoa mais solitária da sala. Ela pensou no pai a morrer sozinho naquele quarto de hospital, porque disse às enfermeiras que não precisava de ninguém.
E ela pensou em si mesma sentada sozinha numa mesa para dois num restaurante cheio de pessoas. E percebeu com uma clareza que parecia água gelada que estava a tornar-se como ele. Não o empresário, não o bilionário, o homem que não conseguia deixar ninguém entrar. O homem que confundia independência com isolamento. O homem que morreu com 40 mil milhões de euros e ninguém a segurar a sua mão. A Clara pegou no telemóvel novamente. Desta vez, não enviou uma mensagem à mãe. Ligou ao David. Ele atendeu ao primeiro toque. Clara, onde é que esteve? Andei a tentar contactá-la para... David, preciso que cancele as minhas aparições para o resto da semana. Silêncio. Todas elas. Todas elas. Clara, tem a gala da Fundação Lisboa no sábado. 300 convidados. O governador vem. Não pode simplesmente... Não estou a cancelar a gala. Estou a cancelar tudo o resto. Os almoços, as entrevistas, aquela coisa do coquetel na quinta-feira, tudo. Posso perguntar por quê? A Clara olhou para a toalha de mesa, para o anel do copo de sumo de maçã, para a vela derretida. Por que preciso de descobrir quem eu sou quando não estou a atuar? Disse ela. O David ficou em silêncio por um momento. Em 4 anos a trabalhar para Clara Lisboa, ele nunca a tinha ouvido dizer algo assim. Ok, disse ele suavemente. Tratarei disso. Obrigada, David. Ela desligou. Sentou-se à mesa por mais alguns minutos a respirar, a pensar, a deixar o ruído do restaurante envolvê-la como água. Depois levantou-se, pegou na carteira e caminhou em direção à porta. Passou pela Viviane à saída. A recepcionista estava de pé no seu púlpito, direita, profissional, o rosto cuidadosamente neutro. A Clara parou. Viviane. Menina Lisboa. O que eu disse antes sobre a senhora se tornar a guardiã, eu falei a sério, mas também quero que saiba que eu entendo porque a sobrevivência nos faz fazer coisas feias. A questão é se continuamos a fazê-las depois de não termos de o fazer. Os lábios da Viviane apertaram-se. Ela não respondeu, mas algo se moveu por trás dos seus olhos. Um piscar de algo que poderia ter sido o início de uma longa conversa consigo mesma. A Clara saiu para a chuva. Ficou debaixo da cobertura de vidro por um momento, o ar frio de outubro cortante no seu rosto, e sentiu algo que não sentia há anos. Acordada. Não o tipo de cafeína, o tipo verdadeiro. O tipo em que o mundo de repente parece diferente porque se é diferente. E é diferente porque alguém lhe mostrou uma versão da vida que ela tinha esquecido que existia. Tirou o telemóvel e pediu o seu carro. Enquanto esperava, olhou pela rua na direção em que o João e a Ana tinham caminhado. Há muito que tinham desaparecido. Algures na chuva, um trabalhador de armazém carregava a filha para um velho Fiat Punto com 187 mil quilômetros e uma menina de 7 anos provavelmente ainda falava de pudim de fogo e suflês que respiravam. A Clara sorriu, um sorriso verdadeiro, o tipo que ninguém estava a ver. A 2 quarteirões de distância, eu, João, estava a fazer exatamente o que a Clara imaginava. A Ana estava às minhas costas, os braços em volta do meu pescoço, o rosto encostado ao meu ombro para se proteger da chuva. O meu casaco emprestado estava a ficar encharcado. Eu não me importava. Papá. Sim. Foi a melhor noite de sempre. Sim. Melhor do que quando fomos ao parque aquático. Muito melhor. Melhor do que o Natal. Papá, não é uma competição, mas sim. Eu ri. O som ecoou pela rua vazia, misturando-se com a chuva. E por um momento, o mundo pareceu ter exatamente o tamanho certo. Nem muito grande, nem muito pequeno. Apenas um pai e a sua filha a caminhar na escuridão. Papá. Sim, meu amor. Por que é que aquela senhora foi má conosco? A primeira, a da porta. E brandamos o passo. Eu estava à espera daquela pergunta. Eu sabia que viria.
A Ana processava as coisas devagar, revirando-as na sua mente como pedras num polidor. E quando estava pronta, ela perguntava: algumas pessoas decidem quem tu és antes de te conhecerem, disse eu. Elas olham para o que vestes, ou o que conduzes, ou onde moras, e decidem. Não é justo, mas acontece. Foi isso que ela fez? Ela olhou para os teus sapatos? Sim, ela olhou para os meus sapatos. Os teus sapatos estão bem, papá. São bons sapatos. Obrigada, meu amor. São um pouco feios, mas servem. Agradeço a honestidade. A Ana ficou em silêncio por um momento, saltitando suavemente nas minhas costas enquanto eu caminhava. Papá, por que é que não gritaste com ela? Porque gritar não resolve nada. Mas estava zangado. Eu percebi. A tua mão ficou apertada. Ajustei-a nas minhas costas. Sim, eu estava zangado, mas há uma diferença entre estar zangado e agir com raiva. Estar zangado é normal. Significa que algo não está certo e tu sentes isso. Agir com raiva, gritar, fazer um escândalo. Isso geralmente piora as coisas. E eu não queria piorar as coisas. Não no teu aniversário. Então, o que fazes quando estás zangado, mas não queres gritar? Respiras, pensas e dizes a verdade. Ela está comigo, disse a Ana. Sim, essa foi a verdade. Essa foi a verdade. Chegamos ao carro. Pousei a Ana, abri a porta do passageiro e ela entrou. Apertei-lhe o cinto, dei a volta para o lado do condutor e entrei. O motor pegou a segunda tentativa. O aquecedor engasgou-se, soprando ar frio que aquecia lentamente. A Ana chutou os pés contra o banco, o seu vestido azul úmido nas bordas. O gancho rosa, aquele que a Clara tinha arranjado, ainda perfeitamente no lugar. Papá, A Clara estava triste. O que te faz dizer isso? Ela tinha os olhos úmidos e estava sentada sozinha. Ninguém devia jantar sozinho numa terça-feira. Essa é uma observação muito sábia. A professora Rita diz que sou emocionalmente inteligente. A professora Rita tem razão. Achas que a Clara vai ficar bem? Saí do lugar de estacionamento e virei para a estrada principal. Os limpa-para-brisas batiam para trás e para a frente, empurrando a chuva para o lado em arcos constantes. Acho que ela vai ficar mais do que bem, disse eu. Acho que esta noite mudou algo para ela. Mudou algo para mim também. Sim, o quê? Eu sei o que quero ser quando crescer. Diz-me. Quero ser o tipo de pessoa que se levanta como tu fizeste e como a Clara fez. Quero ser a pessoa que diz, ela fica, quando alguém está a tentar fazer alguém ir embora. O meu aperto no volante endureceu. Não de raiva desta vez, mas de algo que pressionava o interior do meu peito com tanta força que pensei que poderia arrebentar. Orgulho, amor, o peso avassalador, assustador e belo de saber que aquela pequena pessoa estava a observar tudo o que eu fazia e a aprender com isso. Essa é a melhor coisa que alguma vez podia ser, disse eu. A minha voz falhou na última palavra e eu não tentei escondê-lo. Papá, estás a fazer a coisa das alergias outra vez? Em grande. Está bem, eu não digo a ninguém. Conduzimos em silêncio por um tempo. A chuva lá acalmou. As luzes da rua esbatiam-se. Lisboa à noite molhada e brilhante. O tipo de cidade que não parece muito por fora, mas guarda mundos inteiros dentro das suas casas e apartamentos e restaurantes e armazéns. Quando chegamos à casa, eu levei a Ana ao colo. Ela estava meio adormecida, a cabeça no meu ombro, os braços soltos em volta do meu pescoço. Levei-a para o quarto, pousei-a na cama e dissipei cuidadosamente as costas do seu vestido azul. Ajudei-a a vestir o pijama, aqueles com as pequenas estrelas, e puxei o cobertor até o queixo. Papá, sim, podes ir buscar a escova da mamã? Fui à prateleira onde ela guardava, trouxe-a de volta e coloquei-a na almofada ao lado dela. Ela envolveu os dedos à volta do cabo e fechou os olhos. Boa noite, menina do aniversário. Sussurrei eu. Boa noite, papá.
Obrigada por me levares a um sítio chique. A qualquer hora, para o ano também. Para o ano também. Ela sorriu com os olhos fechados e em 30 segundos estava a dormir. Fiquei à porta do quarto dela e observei-a respirar. Entra e sai. Entra e sai. O som mais importante do mundo. Pensei na Sofia. Pensei no que ela diria se pudesse ver a Ana agora. 7 anos, corajosa, bondosa, a dormir com a escova da mãe porque era a coisa mais próxima que tinha de segurar a sua mão. Ela é incrível, Sofia, sussurrei. Ficarias tão orgulhosa. Caminhei até a cozinha, sentei-me à pequena mesa onde a Ana tinha comido cereais naquela manhã e tirei o cartão de visita da Clara do bolso do meu casaco. Virei-o nas minhas mãos. Creme, papel grosso, Clara Lisboa. Um número de telefone, um e-mail, mais nada. Pousei-o na mesa, recostei-me na cadeira e olhei para o teto. Depois tirei o telemóvel e enviei uma mensagem ao Pedro. Obrigado pelo empréstimo. Ela teve o melhor aniversário da sua vida. O Pedro respondeu em menos de 1 minuto. Não há de quê. És um bom pai, João. Pousei o telemóvel. Sentei-me na cozinha silenciosa a ouvir a chuva no telhado e a minha filha a respirar corredor abaixo. E deixei-me sentir. Tudo isso, a exaustão, a gratidão, a tristeza que nunca desaparece completamente, mas que às vezes se afasta o tempo suficiente para a alegria se espremer. Do outro lado da cidade, Clara Lisboa entrou no seu apartamento e pousou a carteira no balcão. O lugar estava impecável, limpo profissionalmente, perfeitamente arranjado, nem um único objeto fora do lugar. Parecia uma página de revista. Parecia que ninguém vivia lá. Ela tirou os saltos, foi até a cozinha, abriu o frigorífico e olhou para o conteúdo. Água com gás, saladas orgânicas, uma garrafa de vinho que custava 300 euros. Fechou o frigorífico e abriu um armário. No fundo, atrás do chá importado e do mel artesanal, estava uma caixa de mistura para panquecas. Ela tinha-a comprado meses antes por impulso durante uma ida ao supermercado que o seu assistente geralmente tratava. Não sabia por que a tinha comprado. Ela nem tinha uma chapa. Tirou-a, pousou-a no balcão e olhou para ela. Depois pegou no telemóvel, deslizou até ao novo contato que tinha adicionado, João Mercedes, mesa 14, e digitou uma mensagem. A Ana convidou-me para panquecas no sábado. Levo o meu próprio xarope e uma chapa. Deixa-me saber se a oferta ainda está de pé. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo. O seu polegar pairava sobre o botão de enviar. Todos os instintos que tinha construído ao longo de 34 anos diziam-lhe para não a enviar. Não te apegues, não deixes as pessoas entrar. Não precises de ninguém. Ela clicou em enviar. Passaram 3 minutos. Bocaias. Depois 5, depois 7. A Clara pousou o telemóvel no balcão e disse a si mesma que não importava. Ele provavelmente estava lá a dormir. Ele provavelmente estava ocupado. Ele provavelmente achava-a ridícula, uma bilionária a convidar-se para a cozinha de um trabalhador de armazém para panquecas. O seu telemóvel vibrou. A oferta está de pé, 9 seus. Aviso justo, as panquecas são mesmo planas. A Ana não exagerou. A Clara riu, sozinha no seu apartamento imaculado, de pés descalços na sua cozinha às 23h. Ela riu e depois respondeu, eu gosto de panquecas planas. Ela pousou o telemóvel, encostou-se ao balcão e pressionou as mãos sobre o rosto. Ficou assim por muito tempo, a respirar, a sentir o peso da noite a assentar nos seus ossos. Algo tinha mudado. Algo fundamental. Como uma porta que ela tinha pregado há anos, tinha sido aberta à força por uma menina de 7 anos, com um gancho rosa e uma pergunta sobre princesas. Ela não sabia o que viria a seguir. Não sabia se o sábado seria estranho ou maravilhoso ou ambos.
Não sabia se o João alguma vez usaria o cartão que ela lhe tinha dado ou se ela alguma vez se sentaria à mesa deles novamente. Ela não sabia nenhuma das respostas. Mas pela primeira vez em tanto tempo quanto conseguia lembrar, ela estava disposta a descobrir. E hoje, bem, ainda não sei. As coisas não são assim tão lineares na vida, pois não? A gente espera um final feliz com laços perfeitamente atados, mas raramente é o que se tem. A Viviane, por exemplo, não sei o que aconteceu com ela. Sei que o Tiago, o empregado de mesa, ligou a Clara umas semanas depois, mas não era para arranjar um emprego. Era para lhe perguntar como é que fazia panquecas tão planas. Ele acabou por vir cá a casa um sábado e trouxe uma batedeira. Disse que queria aperfeiçoar a receita para a irmã mais nova. O Tiago é um bom miúdo. A Clara e eu continuamos a ver-nos. Ela vem aos sábados. As panquecas ainda são planas, mas a Ana adora-as. E a Clara... Bem, a Clara ri-se. Ela ri mais agora. E eu, por vezes, penso que ele foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto aquele aperto, aquela dúvida. Era suposto ser assim tão complicado? Era suposto depender tanto dos outros? Ou era eu que estava tão habituado a carregar o mundo sozinho que esqueci o quão leve pode ser com a ajuda certa? Nenhuma história tem um fim perfeito, certo? Há sempre pontas soltas. Mas este é o nosso agora, com panquecas planas e risos, e a certeza de que sim, vale a pena lutar pelos pequenos milagres. A vida é isto, um conjunto de escolhas, de momentos de coragem e de vulnerabilidade, de mãos dadas, mesmo que seja por apenas uma noite.